Muito bem, estamos de volta e vamos agora dar uma esmiuçada, uma detalhada na peça apelação. Vamos lá para a tela, Má? Endereçamento. Esse aqui é a regra, é o que geralmente cai na prova da OAB, que é o endereçamento da apelação para o juiz de primeiro grau da Justiça Comum do Estado. Então, olha como que é o endereçamento da peça de interposição. Nós estamos na peça de interposição, eu estou detalhando esta peça para você. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tracinho, vara criminal da comarca D. Essa é a regra. Você já sabe esse endereçamento, você já viu em várias outras peças. Nós não vamos mudar muitas coisas aqui nesse endereçamento. No caso de juiz federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da tracinho, vara criminal da seção judiciária D. Lembre-se que juiz federal, ele também tem vara criminal, só que ele não tem comarca, ele tem seção judiciária. Se estivermos diante de um caso do tribunal do júri, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tracinho, vara do tribunal do júri da comarca D, tracinho. Se for júri da competência da Justiça Federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da tracinho, vara do tribunal do júri da seção judiciária de tracinho. Se for crimes da competência do juizado especial criminal estadual, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do juizado especial da comarca de tracinho. Se for juizado especial federal, juizado especial criminal federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal do juizado especial federal da seção judiciária D, esse é a outra possibilidade, tá certo? Pessoal, nós temos que identificar a qual processo se refere. Então você vai colocar lá o nome do seu cliente, número do processo, apelante e apelado. Apelante é o seu cliente, Horácio, por exemplo, o apelado será o Ministério Público. Depois disso, qual é o conteúdo dessa peça de interposição? Veja que é bem parecido com toda a peça onde você vai fazer um preâmbulo, uma introdução à peça que você está apresentando. Então veja você, Horácio da Silva, já qualificado nos autos do processo que lhe move o Ministério Público, por seu advogado formalmente constituído que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, inconformado com a respeitável sentença condenatória. Você vai sempre demonstrar respeito, você nunca vai falar com falta de educação, você nunca vai falar com ironia, você nunca vai falar assim, não vai colocar respeitável entre aspas, por exemplo, que vai demonstrar ironia. Condenatória que lhe foi imposta. Interpor tempestivamente ou dentro do prazo legal a presente apelação, com fundamento no artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Pessoal, olha aqui para mim um pouquinho. Presta atenção. Isso aqui você tem que ter na tua cabeça. Por quê? Para você não perder tempo na hora que você estiver fazendo a peça. Você acha que é muito tempo? Não é. Você tem pouco tempo para fazer a peça e as 4 questões. Então, vá com isso aqui memorizado. Saiba fazer isso. Treine várias vezes. Para quê? Para a hora que você chegar, você não ter problema. E você saiba colocar isso aqui na peça. Tudo bem? O último parágrafo. Vamos lá, Mal. Requer que, após o recebimento desta interposição, com as razões inclusas, ouvida a parte contrária, sejam os autos encaminhados ao egrégio tribunal, onde será processado e o presente recurso, e provido o presente recurso. Tá certo? Então, esta é a peça de interposição. Você tem que assinar, tá? Então, como você está fazendo um pedido, você pede com educação, olha lá, termos em que pede deferimento. Local, data, advogado, OAB. Você colocará aqui a data que o examinador pedir. Se ele disser que você foi intimado em tal dia e você tem que datar a peça adequada no último dia do prazo legal, então você colocará
a data aqui na peça de interposição e depois você colocará a data também na peça de razões recursais. Perfeito? Razões recursais. O que tem que constar nas razões de apelação? Razões de apelação ou contra-razões de apelação. Pessoal, olha aqui rapidinho. As razões de apelação e contra-razões de apelação é a mesma coisa. Só que é o seguinte, contra-razões de apelação você apresentará no prazo de 8 dias. Pelo seguinte, deixa eu te explicar. Você apresenta a peça de interposição. Olha como que é a sistemática do Código de Processo Penal. Vamos relembrar. Você apresenta a peça de interposição no prazo de 5 dias e depois você tem um prazo de 8 dias para apresentar as razões recursais. A parte contrária, ela tem que se manifestar contra suas razões recursais. Qual é o nome da peça que se manifesta contra as razões? Contra-razões. Contra-razões recursais. Qual é o prazo? Bom, se você teve 8 dias para apresentar as razões recursais, a parte contrária também terá 8 dias. Então, as contra-razões você tem que apresentar no prazo de 8 dias também. É a mesma coisa. Só que, se a parte contrária, vamos supor que o Ministério Público tenha interposto apelação, o que você vai fazer? Você vai apresentar as contra-razões, que têm a mesma estrutura, só que nesse caso você não tem que apresentar a peça de interposição, porque você não está interpondo o recurso já foi interposto, você apresentará somente as contra-razões e, com base no artigo 600 do Código de Processo Penal, eu estou acreditando, eu estou crendo que todos os artigos que eu estou falando, você está olhando e você está lendo. Você tem que ler, você tem que saber disso, tá, amiguinho, tá, amiguinha? Então, você está lendo o artigo 600 aí, você dá um pause na aula e vai ler o artigo. E lá você vai ver que, com fundamento no artigo 600, você apresenta as contra-razões recursais. Perfeito? Aí, a estrutura é a mesma. Só que, enquanto o promotor de justiça, nas razões recursais, está atacando a sentença, o que você fará? Você, nas razões recursais, defenderá a sentença dizendo que ela deve ser mantida e você vai colocar os argumentos. Quais argumentos? Os mesmos argumentos que você colocaria na preliminar e que você colocaria no mérito. Perfeito? Então, se o Ministério Público levanta preliminares, você, em sede de preliminares, você pega e defende aquilo que a sentença, aquilo que o juiz decidiu na sentença. Perfeito? Então, vamos lá. Você vai colocar razões de apelação, você tem que colocar esse nome para que todos que tenham acesso ao processo saibam que peça que se trata. Você vai colocar o nome do recorrente para que todos que tenham acesso ao processo saibam quem recorreu. Você vai colocar o nome do recorrido para que todos que tenham acesso ao processo saibam quem é que está recorrendo, contra quem que está se recorrendo. O número do processo para que se saiba em qual processo a peça deverá ser juntada. Você chamará egrégio tribunal, porque o recurso é julgado no tribunal, que é egrégio. E o que significa egrégio? Significa nobre, ilustre, admirável. Se você quiser colocar nobre tribunal, poderia, só que é mais comum usar egrégio. O melhor é você aprender essa palavra e utilizá-la. Colenda Câmara. Os tribunais são divididos em câmaras, que é o grupo de desembargadores. Em regra, são 3. Então, o que você vai se referir à Câmara como sendo colenda. O que é colenda? Venerável, respeitável. Ínclitos desembargadores. O julgador que atua no Tribunal de Justiça não é um juiz de direito, é um desembargador, que é ínclito. O que quer dizer ínclito? Famoso, célebre, ilustre. Perfeito? É assim que você vai se dirigir ao Tribunal de Justiça para apresentar suas razões recursais. Dos fatos, você já sabe. Olha aqui para mim. Nos fatos, o que você vai fazer? Você vai copiar o problema da forma mais resumida possível, porque senão talvez não dê tempo, você não tenha espaço para colocar todas as teses que você tem que levantar.
todas as teses que você tem que apresentar. Então, você colocará os fatos, aqui nessa parte, o problema, você transcreverá, porém, resumindo da melhor forma possível, o máximo possível, e de tal maneira que não desvirtue aquilo que o examinador colocou. Pelo amor de Deus, você não vai inventar nada, você não vai acrescentar fatos novos aqui. Você tem que trabalhar única e exclusivamente com aquilo que o examinador trouxe para você. Após você transcrever os fatos, você vai terminar com uma frase idêntica ou bem parecida com essa aqui. Contudo, nobres julgadores, vírgula, data vênia, vírgula, o julgador de primeiro grau não atuou com o costumeiro acerto, devendo a sentença ser reformada pelas razões de fato e de direito que seguem. Perfeito? Então você trouxe os fatos e aí você fala o seguinte, olha, os fatos são esses, inclusive o meu cliente, o Horácio foi condenado. Aí você vai com essa frase aqui. Contudo, nobres julgadores. Vejam as vírgulas onde nós colocando aqui, tá, pessoal? Contudo, vírgula, nobres julgadores, vírgula, data vênia quer dizer, com a devida licença, vírgula, o julgador de primeiro grau não atuou com o costumeiro acerto, devendo a sentença ser reformada pelas razões de fato e direito que seguem. Por que que eu acho que a sentença não deve prosperar? Eu vou explicar a partir de agora. Das preliminares. Você já aprendeu também que preliminar é toda a matéria que deve ser analisada previamente, preliminarmente, antes do mérito. As preliminares é tudo aquilo, preliminar, deve entender como preliminar, como sendo tudo aquilo que se o juiz tivesse observado anteriormente, lá na fase de resposta à acusação, na fase dos memoriais, ou na sentença, o processo não teria seguido o caminho que seguiu, ou então já teria acabado faz tempo. Perfeito? Então é isso que você vai alegar em sede preliminar. Lembre-se somente de uma coisa, nem todo problema tem preliminar. Alguns têm, outros não. Geralmente, o examinador da OAB coloca uma preliminar para ver se você está bem atento e você conhece os institutos, mas não necessária, nem todo problema necessariamente terá uma preliminar. Do mérito. Mérito você já sabe, é a questão central que se discute no processo. É a análise dos autos, daquilo que está no processo, para se ver, para se perceber se realmente os fatos ocorreram como está escrito na acusação. Realmente foi o seu cliente que praticou o crime? Se foi ele que praticou o crime, foi realmente naquelas circunstâncias que o promotor de justiça está dizendo? Você já sabe, no processo penal, mérito diz respeito à autoria e materialidade. O crime ocorreu realmente? Se ocorreu, quem é que praticou esse crime? Autoria, materialidade. Perfeito? No mérito, você terá teses principais e teses secundárias. As teses principais são aquelas teses mais fortes, que levam o seu cliente à absolvição ou então a não cumprir a pena. Muito bem. Aqui também nós temos as teses subsidiárias, as teses mais fracas, que pode ser que não levem o seu cliente à absolvição. Porém, vão fazer com que a pena dele seja cumprida de uma maneira mais branda, de uma maneira mais tranquila. Isso que você vai ter que trabalhar do mérito. Os pedidos. Os pedidos você colocará, você já viu isso também, você já viu isso nas peças resposta à acusação, você já viu isso nas memoriais finais, você já sabe, você já está entrando na tua cabeça, eu tenho certeza. Aqui nos pedidos, você formulará os pedidos seguindo a ordem que você colocou, que você argumentou nas preliminares e no mérito. Então, tudo que você argumentou e pediu em preliminar, em sede preliminar e em sede de mérito, você agora formulará um pedido na mesma ordem, na mesma sequência. Já falei para vocês e repito, você só inverte a ordem
se, por exemplo, você alegou algo em sede de preliminar que não seja tão forte, que não mate o processo, e no mérito você alega algo que é mais forte e que mata o processo. Aí você inverte. Você pede primeiro aquilo que é mais forte que você argumentou no mérito e logo em seguida você pede aquilo que você argumentou em sede de preliminar. Por quê? Porque você pede logo de cara aquilo que é melhor para o seu cliente. Subsidiariamente, se o juiz não der aquilo que é melhor para o seu cliente, você vai pedindo outras coisas para ir sempre conseguindo melhorar, de qualquer maneira que seja, a situação do seu cliente. Perfeito? Olha, quer ver aqui? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó. Calma aí que eu me perdi aqui. Ó, sempre que o réu estiver preso, ele está preso, o problema diz que ele está preso, então você vai pedir a expedição de alvará de soltura. Você vai dizer que seja expedido imediatamente alvará de soltura em favor do seu cliente porque ele se encontra preso preventivamente. Se ele vai ser absolvido, que seja expedido alvará de soltura. Se ele não estiver preso, porém foi já expedido um mandado de prisão contra ele, que ainda não foi cumprido, você não vai pedir a expedição de um alvará de soltura. Você vai pedir a expedição de um contramandado de prisão. Contramandado de prisão. Perfeito? Por último, se ele estiver submetido a uma medida cautelar diversa da prisão, você vai requerer, você vai pedir que o juiz tire, afaste aquela medida submetido. Por exemplo, tornozeleira eletrônica, monitoração eletrônica com a tornozeleira. Você vai pedir que ele não tenha mais que usar. Por exemplo, se ele estiver proibido de determinado local, de frequentar determinados locais, que isso seja afastado, que ele frequentar determinados lugares. Perfeito? Depois, peça com educação, termos em que pede deferimento. Local e data, né? Comarca, data, advogado, OAB. Perfeito? Pessoal, vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos, nós vamos analisar uma peça, uma apelação que caiu em uma das provas da OAB, tá certo? Já já nós voltamos.